Há 40 anos atrás, em 81, a empresa Acorn Computers, que era dita por alguns como a Apple britânica, havia lançado o seu melhor modelo de computador doméstico até então, o Sistema de Microcomputador da Corporação de Transmissão Britânica, ou BBC Micro. Após a Acorn ter sido um completo fracasso na produção de relógios e de calculadoras lá nos anos 60, eles decidiram lentamente ir entrando no ramo de microcomputadores. E microcomputador, antes que tu ache que é algum tipo de computador minúsculo, era o nome que eles davam para os computadores de uso doméstico, já que naquela época, se você fosse falar somente de computadores, você provavelmente estaria citando algo utilizado na NASA ou nos super servidores de empresas gigantescas da época. Os microcomputadores anos 80 eram realmente bem simples, e o BBC Micro ele não saía muito dessa ideia. Você conseguia, assim como uma máquina de escrever textos, fazer contas matemáticas como uma calculadora, e você até mesmo podia ler algumas revistas que algumas empresas criavam. Por exemplo, tem essa Bebug, que era uma empresa especialista em programas para escolas e universidades, e que fazia algumas revistas focadas no ensino e no aprendizado dos alunos. E eu não sei porquê, um dos capítulos dessa revista é sobre um mosaico feito por quadrados coloridos. Mas se você quisesse ter alguma viagem psicodélica, eles também disponibilizavam nessas revistas. E, sabe, eu até poderia ficar aqui por dias mostrando todas as funcionalidades de um computador dos anos 80 pra vocês, mas convenhamos que isso seria chato demais. O BBC Micro, além de ser um computador doméstico, ele era mais especificamente um computador doméstico educacional, ou seja, ele acima de tudo era comercializado para escolas e faculdades, e a maioria dos seus programas visavam ajudar pessoas/estudantes. E essa, na verdade, era a maior utilidade dos computadores domésticos da época, tentar te ensinar alguma coisa. É como se fosse o começo de uma grande Wikipédia. Mas uma coisa que realmente mudou consideravelmente essa ideia de ensinamentos foi quando a Atari lançou a sua primeira linha de microcomputadores, o Atari 400 e o Atari 8-bit Family. E com eles também foram lançados uma gama de jogos que vinham da linha principal de consoles da Atari. E assim, não tem muito como ter certeza disso, mas creio que essa foi uma virada de chave pessoal, no início dos anos 80, perceber que dava para fazer muito mais do que só fazer cálculos ou quadrados coloridos na tela. E é aí que a gente entra na melhor parte de longe do BBC Micro: os seus jogos. Se a gente for olhar para todo esse de jogos que existiu pro BBC Micro, você vai ficar espantado. É bom reiterar que, em 1986, 5 anos depois que o Micro foi lançado, a Acorn decidiu colocar no mercado o BBC Master, que tinha como objetivo ser o seu sucessor. E mesmo com um computador relativamente mais poderoso, os jogos feitos para o Micro seguiram forte até o início dos anos 90, ou seja, o pessoal realmente gostava dele. E para esse vídeo, eu separei uma lista de jogos que pessoalmente me cativaram bastante, e também alguns jogos que foram muito aclamados pelo público por serem muito bons, ou só por serem extremamente revolucionários para a época. Tipo, até então, nos anos 80, o máximo que você tinha era Pac-Man, Tetris, Pitfall e, sei lá, Super Mario. Sabe, jogos 2D, basiquinhos, plataforma, algo do tipo. E aí você chega no BBC Micro e se depara com esse jogo. Cara, eu não sei se você consegue ver, mas era surpreendente, saca? Não era algo que você via todo dia. Mas vamos com calma, senão eu estrago toda a ideia desse vídeo. Eu acho que agora dá pra gente falar um pouquinho sobre cada um. Nada melhor do que começar com um dos, se não o jogo mais popular do BBC Micro, o Elite. O Elite, ele é popular por dois motivos. O primeiro é que a sua temática de guerra com naves espaciais era um dos gêneros mais aclamados desde que a franquia Star Wars começou a ganhar renome lá pelos anos 80. Então a temática de Elite era muito procurada e popular. Mas claro que tem um segundo motivo também. Elite é, sem dúvidas, o jogo graficamente mais revolucionário do BBC Micro. Claro que também houveram outros antes dele. Outras tentativas de se implementar o 3D em um software que não era feito para isso. Um exemplo bem bacana de um jogo que eu gostei bastante foi o 3D Maze, que o nome é bem autoexplicativo na verdade. É um labirinto 3D. Só que, assim, não dá pra comparar. A fluidez que você conseguia ver e interpretar todas as formas de Elite era totalmente diferente. E por mais que não seja lá um estilo de jogo que eu esteja muito acostumado, ou que eu goste muito, eu devo admitir que é um jogo muito bacana. Porque, além de você ter toda a parte de exploração espacial e de atirar em algumas naves inimigas, você também tem uma outra parte do jogo, que é todo um sistema complexo de manutenção da sua nave e da sua tripulação, o que deixa tudo mais complexo e muito mais, entre aspas, realista, né? Porque por mais que isso não exista, deixa a coisa mais humana. Assim, não é meu tipo de jogo, mas não dá pra negar. É muito foda.
o que eu posso falar de Exile? Tá, vamos lá. Exile, se não for o primeiro, foi um dos primeiros jogos Metroidvania da história. Só pra você ter noção, o primeiro Metroid e o primeiro Castlevania lançaram no mesmo ano, em 1986. E Exile lançou 2 anos depois, em 88. O que eu não esperava é que Exile fosse a droga de um dos jogos mais difíceis que eu joguei no BBC Micro. E eu não tô zoando. Eu iniciei o jogo da forma mais inocente possível. Sabe aquele pensamento do tipo... Ok, eu já joguei Metroid, eu também joguei Castlevania, os primeiros jogos da série não eram nada demais, Exile também não vai ser. Tranquilo, né? Easy peasy, lemon squeezy. E era pra ser tranquilo. Até que eu me deparo com esse viajante espacial pousando num planeta hostil em que tudo, repito, tudo me mata e me atrapalha o tempo inteiro. Eu ando pra um lado, tem os morcegos amarelos que não param de atrapalhar e me empurrar o jogo todo. Eu ando pro outro, eu morro pra um troço circular. Eu desço um pouco, eu me encontro com abelhas que me matam em segundos. Lugares que eu fico preso, esferas brilhantes, robôs assassinos, beterrabas que se mexem e ficam me perseguindo. E não só todo o mapa de Exile me odeia substancialmente, como tudo, desde os objetivos principais até os secundários, são muito difíceis de se descobrir sozinho. Sério, não tem uma missão, não tem um guia, não tem um informativo na tela, você só precisa descobrir tudo sozinho. E assim, pode não ter parecido pela gameplay, mas o mapa de Exile é simplesmente enorme. Só pra vocês terem noção, os locais que eu passei até agora, que vocês viram, são esses aqui. É esse início. E o jogo, ele cobre toda essa área que eu sequer vi, tá ligado? E sem falar também na quantidade de armas, de chaves, armaduras, arremessáveis, caverna dentro de cavernas, mapa de caverna, mapa de isso aqui. Cara, eu consigo dizer facilmente que esse é um dos jogos mais completos já feitos pro PC Micro. E por mais que eu não tenha ido muito longe, muito por não ser o estilo de jogo que eu gosto, e muito porque é realmente difícil pra caramba, eu devo dizer que pra uma máquina que era conhecida por fazer programas educacionais, Exile é simplesmente, como é que eu posso dizer assim, revolucionário. Você pensar que um jogo de 10 a 15 KB conseguiu criar uma gameplay e um mundo e um mapa de assim, horas. Tanto que se você for ver a melhor gameplay do melhor tempo no YouTube, o cara demorou quase 4 horas pra zerar. E tem vários comentários falando de pessoas que demoraram 6 semanas pra terminar, quando eram mais novas. Ou seja, é realmente um jogo muito completo, o que devo dizer que me impressionou bastante. Cara, Imoji é um jogo engraçado. A ideia geral dele é muito simples. Você precisa resolver uma porção de puzzles, pegar um portal de bolso e ir pra próxima fase. Mas a forma que ele implementa mecânicas pra poder criar cada puzzle é algo que eu particularmente acho impressionante pro tanto de limitação que eles tinham na época. Nesse jogo, você pode controlar até 3 personagens diferentes. O feiticeiro, que a sua maior vantagem é poder usar os itens que a gente consegue pelas fases, como armas de fogo, chicotes, machados, bolas, etc. O macaco, que a sua maior vantagem é subir por essas cordas espalhadas pelo mapa e pular para plataformas mais altas. Agora, eu não sei se era uma limitação da época ou só uma mecânica muito escrota, mas simplesmente não dá para o macaco mudar a direção que ele vai pular enquanto ele estiver no cipó, o que te obriga a fazer o dobro de pulos e cambalhotas só para poder se endireitar para a direção certa, o que até certo ponto é legal, o que faz com que uma fase em que tudo poderia ser resolvido se simplesmente o macaco pulasse na direção certa se torne um inferno muito maior e muito mais difícil. Yay! Diversão, funeral. E por último, mas não menos importante, o gato. O gato tem um pulo maior do que o de todos os outros dois, não só na vertical como também na horizontal, o que ajuda a gente a alcançar locais e bichos que normalmente não dariam com as pernas pequenas do macaco ou com a disposição inexistente do feiticeiro idoso. Enfim, Imogen é um jogo simples, mas muito criativo. E assim, eu nem vi o tempo passar enquanto jogava de tão tranquilo que ele era, né? Foi um dos meus favoritos sem dúvida. Muito bacana, muito bacana. E claro que eu não podia deixar de citar, né, de dar uma menção especial aos jogos que são simplesmente cópias de outros jogos mais famosos da época. Como Sniper, que conta a história de uma bolinha amarela que corre de fantasmas coloridos, enquanto come outras bolinhas menores. Killer Gorilla, que fala sobre a história de um gorila vermelho que raptou uma mulher loira e cabe a você, um maluco bombado de boné vermelho, resgatá-la pulando e quebrando barris de madeira que são jogados de forma descontrolada pelo gorila. E claro, a cereja do bolo, Downfall, que é literalmente um Tetris que por algum motivo tem como todas as texturas do jogo o símbolo da moeda britânica, que é a Libra. Vai saber o motivo dessa escolha em um jogo que é literalmente chamado A Queda. Vai saber, né? Talvez alguma crítica ao sistema monetário da época? Quem sabe?
Mas sabe de uma coisa? Por mais revolucionário que sejam os gráficos e as mecânicas desse jogo, pra época, eles ainda eram muito limitados. Afinal, criar uma boa mecânica ou um gráfico foda não depende só da sua boa vontade, e sim do investimento, do software, da equipe, sabe? Etc e etc. Mas se tem uma coisa que desde que o ser humano se entende como gente tem, e tem de sobra, é a sua imaginação. E com ela, vem o poder de criar histórias incríveis. E é por isso que eu, na minha humilde opinião, na Tropia, creio que o ponto forte mesmo dos jogos de BBC Micro não estava nos gráficos de Elite, nas mecânicas de Exile ou na capacidade de copiar outros jogos famosos da época. E sim, num gênero bem único, que por mais que não seja mais tão popular atualmente, era um sucesso na época. As aventuras de texto, ou Text Adventures, tinham em sua maioria um conceito bem comum e muito utilizado nos RPGs. Ele te cria uma situação, te pergunta o que você faz em seguida, e você dá um input dizendo qual será a sua ação. Se esse input tiver algum sentido, ele continua a história com base na sua escolha. Se não, você repete e tenta de novo. É praticamente um RPG, só que com um mestre virtual de 1981. Claro que nem todos os Text Adventures seguiam à risca essa proposta, mas era a maioria. E longe de mim falar de todos, né, porque eu só vou pincelar alguns que eu joguei e achei bacana. Então assim, se tu tiver alguma curiosidade, recomendo que você procure por si próprio, que assim, tem muita coisa, e né, não daria pra mostrar tudo aqui. Tá, vamos lá, sem enrolação, primeiro jogo. Como eu tinha dito lá atrás, o BBC Micro, além de um computador doméstico, era também um computador educacional. O BBC Micro, além de ser um computador doméstico, ele era mais especificamente um computador doméstico educacional. Ou seja, era instalado em escolas e universidades para ajudar os alunos. E Granny's House nada mais é do que um jogo educativo para crianças. A história é bem simples. Uma bruxa má prendeu o rei e a rainha das montanhas dentro de uma caverna e levou consigo seus 6 filhos. A nossa missão é resgatar 6 crianças, e para isso eles deixam conosco um corvo, que em teoria é o pet da família. Olha o passarinho subindo, velho. Eu sei que esse pássaro do Twitter esquisito não parece um corvo, mas vamos dar essa liberdade, vai. Eu mal consigo fazer contas nesse computador. Eu acho que eu não tô muito em posição de jogar um corvo subindo lentamente pela minha tela. Já que é um jogo feito pra crianças, os seus puzzles eles são bem bobos. Tipo, tem uma palavra secreta escondida na casa. Qual é essa palavra? Aí tu olha as 3 letras que estão estampadas na sua cara, escreve e passa. Aqui tem um F, aqui tem um I e tem um G. Fig. Mano, acho que é Fig, né? É Fig, pô, escreve Fig. Mano, eu achava que tipo, ia ser um puzzle muito difícil, mas é mó... Que bagulho pra criança, né, cara? Não, eu sou meio burro, na real, cara, eu não tinha notado. Nada demais, né? E pode parecer exagero, mas mesmo sendo um jogo totalmente despretensioso, eu amei Granny's House. E não fui só eu. Por exemplo, toda a experiência tem sacadas incríveis, como a ideia do jogo de sempre te perguntar se você quer ou não fazer algumas coisas. Tipo, você quer ajudar o rei e a rainha? O óbvio seria sim. Afinal, não teria jogo se você recusasse. Mas se você decide recusar, o narrador simplesmente diz que você vai e pronto. E ele faz isso durante todo o jogo. Você é brave enough to look for eles, mano? Você é muito... É? Então yes. Eu vou botar no, foda-se. Eu tenho certeza que você é. Aí, ó. Ele acredita em mim, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. É quase como uma falsa ideia de liberdade que ele te dá, mas é tão adorável, é tão gentil ele te motivando a não ser um medroso completo, que, sei lá, chega a ser legal, sabe? Chega a ser fofo. Eu acho que a melhor parte do jogo, sem dúvidas, é quando você vai salvar os últimos 2 filhos da rainha, a Jéssica e o Daniel. Nessa parte, o jogo te leva para um mapa aberto, algo que nunca teve antes e que você precisa resolver cada puzzle dessa fase seguindo um caminho específico. Por exemplo, se você for da floresta até o lago, uma criatura vai te pedir uma pedra para tu passar, então tu precisa ir pra cabana em vez disso. Na cabana, você tem a opção de pegar uma chave e sair, ou entrar dentro de uma casa e se deparar com a bruxa e algum tipo de bolo que ela tava preparando. Aí tu pega a chave, vai até as colinas e se depara com um gigante que quer simplesmente te comer vivo. Ele até te pergunta se deve te comer ou não. E se você fala que sim, ele simplesmente diz pra gente não ser bobo, que ele nunca comeria um humano, né? E no lugar, ele nos dá uma pedra de presente. E eu acho que você já sabe onde é que a gente precisa de uma pedra. Se você quer usar esse caminho, você precisa trazer uma pedra da colina. Na floresta, aprendemos que a vegetação de lá é predominantemente pompom, seja lá o que isso for. Dando essa informação para um inseto de salto, chegamos até o rio. Damos a chave pro monstrinho comer, ele nos dá um pouco de água para apagarmos o incêndio da floresta e o nome dele para poder passarmos pro castelo. A gente vai até a floresta, apaga o incêndio, salvamos a Jéssica e precisamos agora ir até o castelo para ajudar o Daniel. Aí a gente faz todo o caminho de volta, dá o bolo da bruxa para essa criatura de olhos brilhantes e quando a gente chega no final do jogo, a chave que a gente deu para aquele monstrinho do mar comer era na verdade a chave que abriria o castelo.
E sem essa chave, a bruxa pega a gente e tudo tem que recomeçar. Give me your cake. Tá. Você precisa de uma chave pra poder abrir a porta do castelo. Tá. Entendi. A gente dá a chave pra quem? A gente deu a chave pro cara comer no lago pra ele dar A água. água. Eu acho que tem que coisar o castelo antes, Trompão. Eu acho que você passa no castelo com a chave antes, usa a chave, daí dá depois pro cara comer e apaga o fogo. Enfim, depois de salvar as duas crianças, a gente vai pro que eu imagino que foi uma tentativa totalmente fracassada e assustadora de se fazer uma cutscene de final de jogo. Eu espero que você tenha gostado. Aí, mano, encontramos as crianças. Michael Jackson vai ficar felizão, velho. Que isso. E Granny diz que é hora do chá. Sei lá, eu acho que Granny's House não deveria ter me surpreendido tanto. Mas, sabe, fazer o quê? Além desse jogo, eu queria deixar uma menção honrosa a 2 outros jogos educativos. O Pod parece muito um bichinho de estimação virtual, na qual você dá um input para que ele faça diversas coisas, como dançar, chorar, piscar e até mesmo isso aí. E o jogo Droom, né? O Dread Dragon Droom, que é sem dúvidas um dos jogos que mais me cativaram durante minha estadia pelo BBC Micro. Mas por conta de que a única ROM do jogo que tá disponível na internet tá danificada, eu não pude terminá-lo. Tem um problema no jogo em que todas as coisas que você faz, você precisa digitar no teclado, né? Usar as teclas mesmo. E não é o meu teclado, é o problema da ROM. A única tecla que não funciona na ROM é a letra C. O problema é que a C, ela é a terceira letra do alfabeto, ou seja, ela é muito utilizada em puzzles, e sem ela simplesmente não dá pra avançar na história, simplesmente não dá pra continuar alguns puzzles porque simplesmente o C não funciona, e isso é muito frustrante, assim. Então aqui é mais um pedido de desabafo. Se você tiver alguma room de Dread Dragon Droom ou conhecer alguma forma de resolver o bug da letra C, entre em contato comigo que eu adoraria. Sério, é um dos jogos que eu mais queria jogar e simplesmente eu não consigo. Lembra quando eu disse lá atrás que Exile foi um dos jogos mais difíceis que eu joguei no BBC Micro? O que eu não esperava é que Exile fosse a droga de um dos jogos mais difíceis que eu joguei no BBC Micro. Então, tem um motivo bem claro para não ter dito que foi o jogo mais difícil. Porque assim, se existisse um pódio desses, definitivamente 1984 ganharia a medalha de ouro do jogo mais complexo que eu experienciei durante todo esse tempo. A ideia de 1984 é ser um simulador de economia hiperrealista. O jogo, ele te coloca como um comandante geral do orçamento do governo do Reino Unido. Dentro do poder, o seu dever principal é fazer com que cada um desses indicadores se mantenha em uma porcentagem aceitável para que a saúde do seu governo e, consequentemente, a saúde do seu povo permaneça boa, o máximo de tempo possível. Isso, claro, sem estourar o balanço patrimonial do teu país, que é meio que a verba que você tem para poder fazer cada escolha. O problema é que, assim como na vida real, agir em prol de certas situações sempre vai prejudicar outras situações. Por exemplo, se você investir muito em armamento e segurança e pouco em saúde e educação, provavelmente o povo vai se rebelar muito mais contra ti e a taxa de desemprego vai aumentar muito. Agora, melhorando a porcentagem pro povo, vai acabar fazendo com que a sua segurança tenha menos verba e pode te deixar mais vulnerável a ataques. E isso é só uma das centenas de variáveis que podem acontecer em 1984. Todo final de ano, a população faz uma votação para eleger um novo comandante ou, se você foi bem, deixar você no poder. A ideia é que você consiga alinhar a aprovação do povo fazendo coisas que eles queiram, mas também não ceder muito, senão tu acaba se tornando fraco em muitos outros quesitos. Afinal, se as pessoas soubessem o que é realmente melhor pro seu país, elas não cometeriam erros tão bestas, né? Ao longo dos anos, inevitavelmente os problemas vão acumulando, e não tem muito o que ser feito. A ideia em 1984 não é de ser um governante perfeito para sempre, e sim retardar o inevitável o máximo possível. Uma inflação que começou em 84 em 4,7%, em 86 já bate quase os 10%. E depois de algumas decisões ruins, você percebe que o seu financiamento vai acabando, a inflação aumentando, as pessoas se rebelando contra você, e quanto menos você espera, 2 anos depois, você é obrigado a renunciar do governo britânico. E os 41% de pessoas que te apoiavam se tornaram meros 14%. E você agora não é nada mais do que mais um capítulo nos livros de história. Foi mal. Ah, e me disseram que o jogo Heinz, sei lá como fala, da Devolver, também tem uma proposta de gerenciamento parecido com o 984. Então assim, eu achei bacana fazer o link porque talvez alguém que já tenha jogado esse jogo consiga entender um pouco mais de como era o de BBC Micro. Tirando o fato que o 984 ainda é ridiculamente mais difícil, né? Esse jogo é estúpido, simplesmente estúpido.
Eu acho que um dos principais motivos para você não fazer ideia que o BBC Micro existia até ver esse vídeo vem do próprio nome dele. Foi um computador que fez muito mais sucesso lá na Europa, e principalmente na Inglaterra. Mas se eu pudesse dar outro motivo, agora um motivo um pouquinho mais chato, foi por conta de uma má gestão do pessoal da Corning. Teve um problema, por exemplo, durante o final do ano de 83, na qual estava chegando o Natal, que, pra quem não sabe, é universalmente a época mais lucrativa do ano. E a Corning, ela acabou tendo um problema com sua fornecedora, né? É o pessoal que fazia os computadores. Eles tinham feito um anúncio um pouco antes do Natal e tinha sido um sucesso. Tinha chegado mais de 300 mil pedidos de clientes para poder comprar um BBC Micro. O problema é que a fornecedora só conseguiu entregar a tempo 30 mil máquinas, ou seja, só 10% do que tinha sido pedido. Aí o Natal passou, chegou 84, e como o contrato era algo difícil de se desfazer, o pessoal da Corning recebeu o resto dos computadores, né? Recebeu o tanto que não tinha recebido da primeira vez. O problema é que agora eles tinham centenas de milhares de máquinas e estavam no período comercial muito fraco, o que fez eles terem um prejuízo federal durante aquele ano. E até mesmo lançar o BBC Master, que foi a sucessão do BBC Micro, não conseguiu salvar eles em 86, uma época em que a Corning já tinha acumulado uma dívida de mais de 31 milhões de euros. O que, como vocês já devem perceber, levou a empresa a ir se desfazendo lentamente após isso. Mas assim, se serve de algo, nessa mesma época a Apple também quase faliu. Então era uma crise que não era só especificamente da Corning, né? Era algo grande mesmo. Uma pena que ela não conseguiu seguir adiante. Mas assim, se fisicamente a Corning não existe mais, graças aos emuladores, principalmente ao BBM, todo o legado de jogos e de programas que foram feitos para BBC Micro se manteve vivo e forte até mesmo hoje em dia. 40 anos após a criação de tudo isso, aqui estou eu, Tropia, falando para você sobre um microcomputador britânico e a sua gama gigantesca de jogos incríveis. Outros nem tanto, mas a gente não precisa entrar em detalhe. Enfim, a sensação de jogar esses jogos e de usar o micro me fizeram quase que me sentir como se eu vivesse nessa época. Eu espero ter passado um pouco disso pra vocês também. Pro pessoal que ficou curioso, na descrição estão os links do BBM, que eu acho que é o melhor emulador de micro que tem atualmente, e um site com várias ROMs de jogos pra vocês testarem, jogarem e, sei lá, se divertirem bastante. Obrigado de verdade pra quem viu até aqui, não esqueçam do like, do seu comentário e claro de compartilhar com alguém que talvez possa vir a curtir esse vídeo. Eu sou o Tropia e eu te vejo numa próxima.